O tema de hoje, a que grupo você pertence? Quando nós fazemos essa pergunta, existem na nossa cabeça muitas respostas. Muitas coisas podem ser considerada uma resposta plausível para esse tipo de pergunta. Mas no nosso contexto aqui, a gente vai ler um texto bíblico e aí a gente vai entrar de fato nesse contexto que é a provocação através desse tema, que é uma pergunta. O texto que eu te convido a ler é João capítulo 11, versículo 17. Como eu falei, é um texto muito conhecido, mas vai falar o nosso coração nessa manhã. Diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. João capítulo 6, versículo 17. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse, olha só, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês isto? Ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, há aqui algumas situações, algumas coisas que a gente precisa ressaltar. Marta e Maria estavam numa situação, num contexto de total perda, total falência, vamos dizer assim, porque Lázaro já estava morto e sepultado. Então, Jesus, ele, por ser amigo de Lázaro, de toda a sua família, ele, pelo conhecimento ou no entendimento das pessoas, Marta e Maria especificamente, ele deveria ter um pouco mais de consideração. Até mesmo os discípulos não entendiam o que estava acontecendo. E aqui a gente vai entrar no nosso tema, que é: a que grupo você pertence? Na Terra, na igreja, de um modo geral, existem 3 grupos de pessoas. Aqueles que dizem, ou melhor, aqueles que querem acreditar. E esse grupo de pessoas, eles querem a todos os momentos acreditar, mas não conseguem se comprometer com a verdade, não conseguem colocar a sua vida nas mãos dessa verdade, porque eles não acho que não vai ser. Então eles querem acreditar, mas nunca acreditam, nunca se comprometem com a verdade. Existe um segundo grupo, que são os que dizem que acreditam. Esse segundo grupo é parecido com o primeiro, mas tem uma coisa. Eles falam: não, nós acreditamos. Mas ao primeiro momento de dificuldade, na primeira adversidade, esse grupo começa a questionar e até duvidar daquilo que Deus pode, daquilo que Deus é capaz de fazer. Mas existe um terceiro grupo, e aí eu queria me colocar nesse grupo e queria que você também estivesse nesse grupo. Quando eu falo queria que você estivesse, não que você não esteja, mas eu quero, assim, ter certeza de que você faz parte desse grupo. O terceiro grupo são aqueles que acreditam. O terceiro grupo não precisa das circunstâncias para elas guiarem até aquilo que a gente vai acreditar. Não. Esse terceiro grupo simplesmente acredita. Está firmado na rocha que é Jesus. As circunstâncias não ditam, não guiam a sua vida até eles acreditarem ou não. Eles não precisam de ver algo acontecer para acreditar que é possível que Deus faça. Não, eles simplesmente acreditam. Esse grupo está firmado em Jesus. Esse grupo não espera acontecer algo sobrenatural para que eles possam acreditar em Jesus. E observe uma coisa aqui. Olha só no versículo 6. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Olha só, Jesus, ele estava perto de Betânia.
E Jerusalém era pertinho de Betânia. Olha só no versículo 18. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Então, aproximadamente 3 quilômetros. Então, quando os discípulos, quando Jesus recebe a mensagem de que Lázaro estava doente, por que ele não voltou? Por que ele não de imediato deixou? Será que existia alguma coisa tão importante que ele estava fazendo que não podia esperar um pouco mais e ele caminhar 3 quilômetros até onde estava Lázaro para socorrer o amigo que ele tanto amava? É difícil a gente entender isso, né? Humanamente falando, mas a verdade é que Jesus estava colocando esse povo, essa família, à prova e querendo mostrar o seu poder, demonstrar que as circunstâncias elas não mudam o poder de Deus. As circunstâncias não mudam quem Deus é. Deus fazendo ou não fazendo, nós precisamos continuar olhando para Ele. E aí, Jesus mostra aqui que existiam pessoas, inclusive os discípulos, que não acreditavam. Olha só, no versículo 15. E para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Jesus esperou o negócio ficar bem estreito, porque nem os discípulos que estavam, alguns que estavam com ele, estavam acreditando que Deus podia fazer, que Jesus podia mudar aquela história, aquela situação. E aí, eles precisavam ver. E como que eles iriam ver o poder de Deus? Somente quando aquilo estreitasse e fugisse do controle humano. Você consegue entender? Para que Deus se manifeste, eu preciso não ter mais nenhum recurso. Eu preciso não ter mais nenhuma saída. Eu preciso não ter mais o que fazer. Quando Gideão ele vai à luta, vai para a batalha com 32 mil homens, Deus fala assim, tem muita gente, Gideão, volta. Pede para voltar aqueles que têm medo, os covardes. Aí voltam 22 mil pessoas, 22 mil homens de batalha, corajosos. Mas que naquele momento eles estavam com medo e voltaram. Aí Deus falou para ele, ainda tem muita gente, Gideão. E nesse momento, mais 9.700 pessoas, mais 9.700 homens que estavam a caminho da batalha, eles recuam e voltam. Gideão vai com 300 homens. E Deus diz que eles foram com 300 para que eles não se sentissem autossuficientes, para que eles não se sentissem assim os donos da verdade, dizendo, não, fomos nós que vencemos a batalha. E aí Deus vence a batalha e Gideão volta dizendo, foi a mão do Senhor que fez isso. Então Deus é glorificado. O apóstolo Paulo ele diz, né, quando nós somos fracos é que somos fortes. Então as circunstâncias elas não podem ditar quem somos diante de Deus. Elas não podem dizer se vamos acreditar ou não. A nossa fé tem que estar inabalável diante de qualquer situação, seja ela difícil ou não, seja ela impossível ou não. Precisamos estar olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Jesus, ele disse, crês tu isto? Jesus estava dizendo que ele estava no controle ainda que Lázaro estivesse morto, ainda que havia 4 dias já sepultado, Jesus ainda estava no controle. E eu preciso entender que na minha vida, você precisa entender que na sua vida, ainda que você tenha perdido o controle, Deus ainda está no controle da tua vida. Deus ainda consegue administrar. Quando eu digo ainda consegue, é porque algumas pessoas pensam que por causa da situação, Deus perdeu o controle. Quando Jesus disse aqui, no versículo 4, ao saber do ocorrido, Jesus, quando soube do ocorrido, ele chegou aos ouvidos dele a mensagem. Ele diz assim, essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eles precisavam entender e estar nesse versículo aqui. Essa enfermidade não será para a morte, mas em seguida Lázaro morre, então eles começam
a entrar em parafuso dizendo, Jesus disse que não era para a morte e agora Lázaro está morto, como que vai ser? Jesus estava dizendo que aquela enfermidade não era para a morte, o que eles precisavam fazer era simplesmente acreditar e não ficar naquele segundo grupo, dizendo que acreditava, mas quando as adversidades chegassem, eles diriam que não acreditavam, não, era para acreditar até o final, porque Jesus está no controle. Jesus, ele cuida de cada situação na minha vida e na sua vida. Ele não está apático à minha situação, ele não está apático ao meu sofrimento, à minha dor. Não, ele consegue enxergar cada detalhe da minha vida. O Salmo 139 diz que Deus, ele conhece tudo a meu respeito. Ele sabe quando eu estou no alto da montanha, ele sabe se eu estiver no mais profundo abismo. Não há como se esconder de Deus. Então, isso que você está vivendo, por mais difícil que seja, acredite, Deus está no controle. Ele tem saída para você, ele tem resposta para você, ele tem solução para o teu problema. Não fique andando de um lado para o outro buscando solução. Ah, Jesus, eu já fui em todos os lugares, agora eu vou. Não, primeiro eu vou a Jesus. Mesmo que eu não tenha visto nada acontecer, primeiro eu vou a Jesus. Senhor, a minha vida eu entrego a Ti. Diante de Ti eu coloco as minhas necessidades. E aí sim, você vai partir para o plano B, que são os seus amigos, a sua família, o seu trabalho, aí sim, mas em primeiro lugar você recorre a Deus como seu socorro bem presente na hora da angústia. Algumas pessoas fazem o caminho inverso, primeiro vão nos amigos, na família, no trabalho, e quando não há resposta, quando não há solução, vão em busca do socorro de Deus. Não faça isso. Busque primeiro o socorro do Senhor, e mesmo que os teus olhos não vejam, creia, Jesus está no controle da tua vida. Ele sabe tudo que você precisa, ele tem nas mãos a chave da vitória. Ele não está apático à sua dor, ele não está apático ao teu sofrimento, à tua perda, à tua derrota. Ele conhece tudo sobre você e ele está pronto para te ajudar. O que ele espera de você, o que ele espera de mim, é que nós estejamos firmes, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Jesus, ele não quer que nós fiquemos de um lado para o outro, buscando solução em tantas coisas, deixando de olhar para ele. Quando Marta e Maria, elas, diz assim, o versículo 20, assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao encontro, Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, Marta nesse momento está limitando o poder de Jesus, dizendo que se ele estivesse aqui, Jesus, ele não se limita a aspecto geográfico, ele não se limita a tempo, ele é Deus de perto e é Deus de longe, ele pode resolver estando perto e pode resolver também estando longe. Ele é Deus e ele não se limita ao aspecto temporal, ele é atemporal, ele está lá. Mas passou 4 dias, ele já está sepultado. Não tem problema. Jesus, ele é poderoso. E esse poder não se limita a tempo ou aspecto geográfico. Marta, nesse momento, coloca Jesus dentro de uma caixinha de fósforo e diz apenas se ele tivesse vindo. Independente de ele ter vindo ou não, ele tem poder para mudar a história. E ele mostra isso aqui. Passado 4 dias, Lázaro já estava sepultado, cheirava mal. Mas ele provou que, contrariando aquela tradição judaica, ele manda que Lázaro saia. E ele diz, Lázaro de Betânia, saia, vem para fora. E Lázaro volta à vida. O que eu entendo com isso é que Deus, ele não precisa de tempo, ele não precisa de aspecto geográfico. Ele é Deus, ele pode agir aqui onde eu estou e pode agir lá em São Paulo, pode agir lá nos Estados Unidos, pode agir, Deus, em qualquer lugar do mundo, porque ele é Deus. Ele só precisa que alguém se coloque diante dele acreditando.
E aí eu pergunto para mim e para você, a que grupo nós pertencemos? Aqueles que querem crer, querem acreditar, mas que nunca se comprometem com a verdade, com o Senhor, ou aqueles que dizem que acreditam, mas ao primeiro momento de dificuldade, a primeira pressão que a vida traz, eles questionam, por que Deus? E aí começam a duvidar, será que Deus vai fazer? Ou nós fazemos parte daquele grupo que diz que acredita e que acredita. Porque esse grupo está firmado em Jesus. Esse grupo não precisa de situações para que mostre que Deus é poderoso. Nós cremos, Deus é poderoso. Nós cremos, Deus pode fazer, Deus pode mudar. E é isso que eu preciso entender. Que eu e você sigamos essa caminhada cristã e ministerial apenas olhando para Jesus e nunca, absolutamente nunca, olhando para as circunstâncias. Se algo deu errado, humanamente falando, eu continuo olhando para Jesus. Deus pode mudar. Se algo deu errado, humanamente falando, eu não vou mudar a minha trajetória porque mudou. Não, eu continuo olhando para Jesus. Eu sigo para Jesus. Eu sigo para o alvo. E as circunstâncias, por mais adversas que sejam, eu continuo acreditando. Deus tem poder para mudar. Amém? Não fique esperando acontecer para você acreditar. Acredite e veja acontecer. Deus abençoe a tua vida. Amém?